Em 2023, o Bragantino fez 4-0 no Flamengo do São Paulo à época, e também foi numa volta de data FIFA. Foi até naquela rodada em que o Palmeiras perdeu em Salvador por 1-0, que teve aquela bola do Arthur, que até hoje não se sabe se entrou ou não, enfim. Mas o fato é que naquele dia o Flamengo poderia ter perdido o Bragantino de 6-7, que foi um massacre contra o time do São Paulo. Aí, obviamente, a gente ficou muito surpreso com o resultado de hoje, né? Mas, veja, o Flamengo não está fazendo um grande início de campeonato. Isso é fato. Ganhou alguns jogos, mais apertado do que se imaginava, já tinha derrota. Então, eu esperava mais do Flamengo. Honestamente, eu pensei que o Flamengo fosse, já a essa altura do ano, jogando mais. Agora, é claro que essa é uma rodada que a gente tem que encarar também com um pouquinho mais de cuidado, né? Porque rodada de volta de data FIFA aqui no Brasil, muitas vezes significa o time jogando desfalcado, jogador sobrecarregado, porque às vezes ele joga em outro continente na véspera ou na antivéspera, aí tem que jogar aqui. Então acho que tudo isso tem que ser considerado. Só um detalhe para você, o time titular do Flamengo, nenhum do time titular tinha atuado na data FIFA. Todos ficaram à disposição para treinar com o Léo Jardim. Então dos 11 titulares, ninguém tinha atuado na data FIFA. E aí tinham mais 4 no banco de reservas, que entraram, inclusive, 2 entraram, né? O Carrascal, o Danilo e... Só, né? Não, que entraram só. O De La Cruz entrou, verdade. E o outro no banco era o Plata, que não entrou. É verdade. Então 3 entraram, mas no segundo tempo. Então, mas você vê, em condições normais, por exemplo, talvez o Carrascal fosse ser mais utilizado, enfim. Mas o Bruno citou o Paquetá e isso está me surpreendendo. Porque, assim, 2 meses atrás, eu acho que ninguém discutiria a presença do Paquetá na Copa do Mundo. E, para mim, a grande surpresa da última convocação do técnico Carlo Ancelotti não foi qualquer convocação. Eu imaginava que o Igor Thiago em algum momento fosse receber chance, o Ryan estava jogando bem, o Ender e tal. Para mim, a grande surpresa foi a ausência do Paquetá. O Paquetá, de repente, não foi chamado. E ele era um jogador, né, presença frequente aí nas convocações de todos os técnicos desse ciclo, e não foram poucos. Né? Então, de fato, foi uma atuação muito ruim do Flamengo, né, abaixo da crítica. Acho que o placar ilustra bem isso, 3-0, com muita facilidade o Bragantino conseguiu. E antes mesmo da expulsão, antes que de novo vire um álibi para uma atuação ruim do Flamengo, como foi no jogo em Itaquera, né? O Flamengo jogou muito mal também em Itaquera, só que a expulsão do Everton Araújo acabou virando ali uma espécie de uma cortina de fumaça, né, para mascarar o futebol que tinha sido já ruim na primeira parte de um Flamengo que saiu na frente e depois foi dominado aí pelo Corinthians dentro ainda do primeiro tempo. O Corinthians empatou o jogo, terminou melhor a primeira parte, depois jogou mal também o segundo tempo o Corinthians, e o empate foi o mais justo. Dessa vez, a expulsão do Pulgar, ela vem quando o jogo já estava 2-0, né? Na semana passada, semana retrasada em Itaquera, o Flamengo finalizou 4 bolas na primeira parte do jogo, quando tinha 11 contra 11, né? Que para muita gente é a análise que deve ser feita. Com 11 contra 10 não dá para analisar. Hoje o Flamengo finalizou 2 vezes, quando o jogo tinha 11 contra 11. Muito pouco de novo. O Flamengo conseguiu com o Leonardo Jardim resultados bons, jogando no Rio de Janeiro, nem todos os jogos como mandante, né? Bateu o Cruzeiro, bateu também o Remo, jogando como mandante, e bateu o Botafogo, que não era um jogo que o Flamengo era mandante, mas era um jogo no Rio de Janeiro. Quando o Flamengo precisou sair ali do seu estado, da sua casa, ele empatou com o Corinthians e hoje ele tomou uma sacolada de um time que faz um campeonato razoável, né? Não é um grande campeonato do Bragantino até aqui. E o Flamengo foi facilmente batido, foi uma partida muito ruim, coletiva e individualmente, do time do Leonardo Jardim, né? O Flamengo, pelo investimento que tem, pelo que gastou para essa temporada e pelas justificativas, né? Depois da troca sem noção do Felipe Luiz pelo Leonardo Jardim, precisava apresentar mais, né? Do que ele apresentou nessas últimas 2 jornadas. Flamengo goleado pelo Bragantino em uma péssima atuação do Flamengo em Bragança Paulista. Um péssimo jogo, do início ao fim, nada funcionou. Uma atuação muito ruim, muito fraca, muito apática. Um Flamengo que realmente deixou a desejar, e as críticas serão justas neste pós-jogo.
uma marcação frouxa, desencontrada, um Flamengo que não conseguiu reagir depois que sofreu o primeiro gol, inclusive depois do primeiro gol sofreu ainda mais, se dispersou ainda mais na primeira etapa, e aí toma o segundo gol ainda no primeiro tempo, e toma de uma forma também bizarra, né? Numa cobrança de escanteio, a troca de passes do Bragantino, a bola chega no Gabriel, ninguém marcando, e ele acerta um chutaço. E depois, no segundo tempo, quando o Jardim mudou a equipe, poderia esboçar uma reação, logo aos 4 minutos de jogo, uma infantilidade do Eric Pulgar, de forma irresponsável, ele vai lá, agride o adversário e é expulso. Ali acaba qualquer chance de reação que o Flamengo poderia ter no segundo tempo, e aí jogou toda a segunda etapa com 1 a menos, ficou muito difícil. Não, boa noite. Não, eu faço das palavras do Danilo as minhas também. Estamos todos envergonhados porque vestir a camisola do Flamengo temos que ter outra postura e outra capacidade dentro do campo. Uma primeira parte em que não fomos capazes de jogar, tudo muito previsível, a um ritmo muito baixo, sem ligações de setores, não tivemos uma ligação de setor entre a primeira fase de construção e a segunda fase de construção. E com certeza que o adversário, nos duelos, foi sempre mais forte do que nós e teve 2 remates à baliza que acaba por fazer 2 grandes golos, não é? A segunda parte, quisemos inverter, alteramos alguns jogadores da frente para dar essa maior mobilidade que nós pretendíamos, mais dentro daquilo que é as nossas características como jogadores do Flamengo, e uma expulsão. Mais uma vez, não podemos perder a cabeça, porque o futebol também é jogar e muito com a cabeça. Perdendo a cabeça, um jogador a menos, deitamos quase por terra toda a nossa iniciativa para alterar os acontecimentos na segunda parte. Não, em relação ao Pulgar, com certeza que ele não teve o melhor comportamento. Eu sei que ele quer ganhar, como toda a gente quer ganhar, mas há uma coisa que a gente tem que ter a capacidade, que é no jogo com o controle emocional. O controle emocional em todos os jogadores de top nível é fundamental. E o Pulgar tem o sangue quente, mas ele sabe que tem que ter cuidados, porque prejudicou a equipa, apesar do resultado já estar 2-0, mas prejudicou a equipa numa possível reação. E com certeza que o Pulgar ou qualquer outro colega ou qualquer jogador do Flamengo tem que ter essa atenção, que é não levar cartões que prejudiquem a equipa e o seu rendimento.